Olá, continuando as obrigações, desta vez de não fazer. O que significa a obrigação de não fazer? É aquela que está disciplinada nos artigos 250 e 251 do Código Civil, e ela tem por objeto imediato a abstenção da prática de um ato, quando o devedor se obriga a não praticar determinado ato. Por exemplo, não despejar lixo em determinado local, não divulgar um segredo industrial, não erguer um muro em determinado local da vizinhança para não comprometer a vista daquela pessoa. Por exemplo, a pessoa tem uma casa na praia e tem vista para o mar. Se o vizinho ergue um prédio ou um muro acima do permitido, do convencionado, que compromete a visão do proprietário, ele se compromete a não fazer isso, não construir um muro, não concorrer em determinado ramo de comércio. Então, não poluir o meio ambiente, não fazer queimada. Há vários exemplos de obrigações de abstenção do ato, da prática do ato. Então, é denominada pela doutrina de prestação negativa. E aí, o que acontece com essas obrigações? Primeiro, nós temos que ver alguns exemplos de abstenção fixada em lei, ou aquelas fixadas em contrato, aquelas convencionais. Então, há um exemplo prático, que até coloquei na apostila de vocês, de obrigação de não fazer legal, prevista em lei, que é o dever de não construir a certa distância do imóvel vizinho, que está no artigo 1301 a 1303 do Código Civil. E há exemplos de obrigação de não fazer que é convencional, quando as partes combinam, convencionam, por exemplo, de não publicar, não divulgar um sigilo industrial, um segredo industrial. Há um exemplo também de uma compra e venda de uma loja de arte, por exemplo, de artigos femininos, de roupas femininas. Na cláusula, há uma cláusula no contrato de compra e venda em que o vendedor se compromete a não abrir uma outra loja no mesmo bairro ou na mesma cidade, no mesmo quarteirão, que tenha o mesmo objeto, oferece as mesmas roupas. Por exemplo, a pessoa que está vendendo, ela já tem o know-how, ela já sabe onde que ela compra aquelas marcas, ela já tem uma carteira de clientes, os endereços do cliente, ela sabe como trabalhar naquele ramo. Então, de repente, ela vende aquela loja e ela abre uma igual, que numa proximidade que vai comprometer o desenvolvimento da atividade pelo novo comprador. Então, vende as mesmas marcas, pode colocar um preço menor, o comprador comprou estoque já defasado, comprou todo o estoque, a pessoa pega o capital, abre uma outra loja, compra tudo novo, tudo dentro da moda, da estação, e vai concorrer. É uma concorrência desleal. Então, é possível que as partes, no contrato de compra e venda, estabeleçam uma cláusula que impede do vendedor abrir uma mesma loja da mesma natureza, para vender as mesmas coisas, a mesma marca, num determinado espaço geográfico, no mesmo bairro, na mesma cidade. É uma obrigação convencional de não fazer. Ou há um segredo industrial. Né? Eu tive um caso de uma cliente que trabalhou numa sorveteria. Essa sorveteria na cidade era a única que fazia uma determinada receita de sorvete. Só lá que se encontrava. Ela foi empregada lá. Quando ela saiu, ela trouxe consigo o segredo, a receita, os ingredientes, e ela estava impedida de divulgar isso. Quando a pessoa tem, ou por determinação legal ou convencional, uma obrigação de abster-se de fazer determinado ato e ela o pratica, o que acontece? O artigo 390 do Código Civil diz que nas obrigações negativas, ou seja, as obrigações de não fazer, o devedor é havido por inadimplente, ou seja, ele está já descumprindo essa obrigação,
desde o dia que executou o ato que devia abster-se de praticar. Artigo 290. E aí, essa obrigação de não fazer, a doutrina entende que ela é quase infungível e ela é indivisível. O que acontece? Quais são as regras aplicáveis para o caso de inadimplemento, de descumprimento dessa obrigação? Há situações que a prática do ato que estava obrigado a abster-se de fazer, ou seja, o descumprimento, ocorre sem culpa do devedor. O que acontece? Então, o artigo 250 diz: extingue-se a obrigação de não fazer, desde que sem culpa do devedor se lhe torne impossível de abster-se do ato a que se obrigou a não praticar. Um exemplo: segredo industrial. Imagine que um pai de família, ele se compromete a não divulgar determinado segredo industrial e ele sofre uma chantagem, ou ao sequestro do seu filho. Ele precisa divulgar para que o filho não pereça nas mãos dos sequestradores, ou quando há uma chantagem que ele está sendo coagido a essa prática, divulgar esse segredo. Ou, por exemplo, coloquei na apostila de vocês um exemplo do Pablo Stossen, que ele diz que quando um vizinho se compromete a não construir um muro no seu imóvel para não prejudicar a vista panorâmica do vizinho. Nesse período que ele está obrigado a não construir esse muro, há uma mudança por determinação do poder público que modificou a estrutura urbanística do local, obrigando aqueles moradores a construir um muro. Quando ele faz isso, ele constrói um muro que ele estava obrigado a abster-se de construir, mas ele o faz por determinação do poder público, ele não tem culpa. Então aí o que acontece? A obrigação se resolve e não há necessidade de indenização. Então, o artigo 250, repetindo, diz: extingue-se a obrigação de não fazer, extingue-se, acaba a obrigação, ela se resolve, desde que sem culpa do devedor, daquele que estava obrigado a abster-se da prática daquele ato, torne impossível. Não há como ele abster-se dessa prática. Mas quando há uma inexecução culposa, ou seja, há um inadimplemento, quando há um descumprimento de uma obrigação de não fazer e aquele devedor o pratica, mas por culpa dele, com intenção. Então, olha só, o artigo 251 do Código Civil diz: praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça. Então, no primeiro momento, o devedor que praticou um ato que ele não deveria ter praticado, ou por lei ou por convenção, o credor pode exigir que ele o desfaça. Interessante que esse desfazer é uma prática de um ato, é um fazer. Né? Se eu construo um muro, eu não poderia ter cumprido. Quando eu vou desfazer, o ato de eu demolir aquele muro é um ato de fazer. Né? E aí, a custa de quem? Do devedor. Eu não poderia ter construído aquele muro, eu o construí. O credor pode obrigar que haja uma demolição desse muro às minhas custas. E ainda, se houver perdas e danos para o credor, eu sou obrigado a ressarci-lo. E o Código, ele continua no parágrafo único do artigo 255, os casos de urgência. Quando há uma urgência nesse desfazimento, aí nesse caso, o credor pode mandar desfazer, independentemente de autorização judicial. Isso nos leva ao raciocínio que, quando ele determina que aquele devedor que praticou o ato, que estava obrigado a não praticar ou desfaça, isso deve ser pela via judicial. Ajuiza-se uma ação de obrigação de não fazer, onde o réu, o requerido daquela ação, ele tinha uma obrigação, um vínculo com o credor, que ele está objeto da prestação, objeto imediato era o não fazer. Ele fez,
Então ele não desfaz voluntariamente. O que acontece? O credor ajuiza uma ação para que o juiz determine que ele o desfaça, que haja demolição daquele muro, por exemplo. E aí, nesse caso, e se houver uma urgência, urgentíssima? Uma situação que não dá para guardar as vias judiciais. Porque o processo, aí a prática dos atos processuais leva tempo. Há todo um tempo para haver a ampla defesa. Esses atos processuais, eles têm um tempo que é necessário. Então, no caso de uma urgência, o Código autoriza o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, ou seja, independente de ajuizar-se um processo para isso, para que o juiz obrigue o devedor a desfazer, mas depois ele pode ajuizar a ação judicial demonstrando, provando que havia uma urgência e pedindo ressarcimento do que ele gastou ou que ele pagou para alguém desfazer, certo? E aí, nesse caso, há umas situações que, no caso daquele muro, que os vizinhos tinham convencionado não construir o muro para não impedir a visão panorâmica do outro vizinho. No exemplo anterior, que é sem culpa, a gente diz que houve uma mudança nas regras urbanísticas por parte do poder público. Então, isso foi sem culpa. E quando esse muro foi construído por um espírito de vingança, por um desentendimento entre os vizinhos, e ele constrói esse muro que estava obrigado a abster-se de construir. Nesse caso, houve um descumprimento voluntário, com culpa. E aí, nesse caso, aplica-se a regra do artigo 251, que ele pode desfazer ou mandar desfazer à custa do devedor. E aí, nesses casos de urgência, tem que ser provado para o juiz que, se fosse aguardar o deslinde de uma ação judicial, haveria um prejuízo irreparável para o credor. Há uma urgência manifesta e provável. Aí ele pode determinar que contratar alguém para desfazer, ou ele próprio desfazer, e depois ajuizar uma ação para ressarcimento dessa obra. Mas há situações ainda que a obrigação de fazer, uma vez feita, é impossível desfazimento. É o exemplo do segredo industrial. Quando a pessoa que estava obrigado a não difundir, não contar aquele segredo industrial, e ele o faz. Aquele segredo, ele cai no conhecimento público das pessoas. É possível desfazer? Então, nesse caso, quando é impossível aquilo que a gente chama de status quo ante, ou voltar à situação anterior, é impossível. Nesse caso, aí é somente perdas e danos, se houver culpa. O exemplo desse segredo industrial que eu dei no anterior, sem culpa, quando havia uma coação, quando uma pessoa obriga com um revólver na cabeça, vou matar teu filho, vou te matar se você não contar, não há culpa. Mas quando a pessoa divulga, no caso da minha cliente, se ela divulgar aquela receita daquele sorvete, voluntariamente, não havia nada que impedia de manter o sigilo, e ela fez de forma voluntária, e aí já caiu no conhecimento público aquele segredo, aí resolve-se mesmo em ressarcimento, em perdas e danos e indenização, ok? Essas são as regras do descumprimento das obrigações de não fazer.